A desigualdade de gênero é um desafio gigante, não é? Mas como é que se enfrenta isso na prática? Hoje, a gente vai mergulhar na resposta que o Distrito Federal deu para essa pergunta, um plano super ambicioso e bem completo. A ideia é entender direitinho como essa política foi montada para gerar uma mudança real. E para a gente ter uma ideia do porquê esse plano é tão urgente, é só dar uma olhada num dado bem específico: a economia. Pensa só. Em 2021, a taxa de desemprego para as mulheres no Distrito Federal era bem mais alta que a dos homens. A diferença é grande, né? É uma disparidade que salta aos olhos e ajuda a explicar por que uma política como essa era tão necessária. Então, quando a gente vê um número desses, a pergunta que fica é: tá, mas e aí? Como é que um governo, na prática, constrói uma sociedade mais igualitária? Não é uma pergunta fácil. Mas o plano que vamos analisar hoje é justamente a tentativa do Distrito Federal de responder a isso de uma forma bem pensada, bem estruturada. Ok, o nosso roteiro de hoje vai ser o seguinte. Primeiro, vamos entender o que é esse plano. Depois, qual a base dele, os seus pilares de empoderamento, de bem-estar e de inclusão. E, por fim, como é que se coloca tudo isso em ação. Vamos lá? Então, vamos começar pelo começo, né? Afinal, o que é exatamente esse plano? Bom, o nome oficial é Plano Distrital de Políticas para as Mulheres, ou PDPM, para facilitar. E ele se apoia em 3 objetivos bem diretos. Primeiro, garantir a igualdade. Segundo, combater a discriminação de gênero. E o terceiro, que talvez seja o mais importante, fazer com que tudo isso saia do papel e vire política pública de verdade, que funcione no dia a dia. E uma coisa super importante é que ele não foi uma ideia que surgiu do nada, dentro de um escritório. Pelo contrário, foi um baita esforço coletivo. Tinha gente do governo, de ONGs e, o que é fundamental, da sociedade civil. Mais de 2.000 pessoas participaram das discussões, justamente para garantir que o plano fosse pensado com as mulheres e não apenas para elas. Isso faz toda a diferença. Beleza. Agora, essa ideia de construir o plano de forma colaborativa também não veio do zero. Ele foi montado em cima de uma base que já existia, sabe? Uma mistura de compromissos internacionais e planos locais. Para a gente entender, o PDPM conversa com coisas maiores. Por exemplo, ele está alinhado com as metas da ONU, especificamente o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 5. E, ao mesmo tempo, está totalmente integrado no planejamento do próprio Distrito Federal, tanto no plano de médio prazo, o PPA, quanto no estratégico de longo prazo, o PDF. Ou seja, ele foi pensado para ser parte da estratégia do governo. Certo. O plano é bem grande. Ele tem 9 eixos de atuação. Para facilitar nosso entendimento, a gente pode agrupar esses eixos em 3 grandes pilares. Vamos começar pelo primeiro, o pilar do empoderamento. E o que significa empoderamento na prática? Basicamente, ele foca em 3 áreas-chave. A primeira é a igualdade no trabalho, para garantir autonomia econômica. A segunda é uma educação voltada para a igualdade. E a terceira é garantir que as mulheres participem mais dos espaços de poder e de decisão. E olha que interessante a linguagem que o próprio plano usa. A meta é contribuir para a eliminação da divisão de gênero do trabalho. Isso é muito poderoso. Não é só sobre ter um emprego. É sobre quebrar aquela ideia antiga de que existe trabalho de homem e trabalho de mulher. Essa questão da participação fica muito clara quando a gente olha para a política. Dá uma olhada nesses números. As mulheres são a maioria do eleitorado no DF. Mas, quando a gente olha para os cargos eletivos, elas ocupam só 1/4 das cadeiras. É uma diferença gritante, né? É exatamente essa realidade que o plano quer ajudar a transformar. Certo, já vimos o pilar do empoderamento. Agora vamos para o segundo, que trata de algo talvez ainda mais fundamental, o bem-estar. Isso inclui saúde e, claro, segurança. Esse pilar se divide em 2 frentes super críticas. De um lado, a saúde integral da mulher, o que inclui os direitos sexuais e reprodutivos. Do outro, o enfrentamento a todas, absolutamente todas as formas de violência. São 2 temas muito sérios. E para entender a urgência desse segundo ponto, basta um número: 43. Esse é o número de mulheres que são agredidas por dia no Distrito Federal. É chocante, dá quase uma mulher agredida a cada meia hora. O objetivo do plano é lutar para zerar essa estatística terrível. E no lado da saúde, as metas também são bem concretas. O plano fala em melhorar o atendimento na hora do parto, garantir acesso a planejamento familiar, ampliar a prevenção do câncer de mama e de colo de útero e também foca em reduzir os índices de gravidez na adolescência. Ok, já passamos por empoderamento e bem-estar.
Mas a gente sabe que a vida não é igual para todo mundo. As experiências são diferentes. É por isso que o terceiro e último pilar do plano é o da inclusão. A ideia aqui é reconhecer que existem desafios muito específicos para diferentes grupos de mulheres. É aqui que a gente vê a tal da abordagem interseccional. O plano olha com atenção para as mulheres do campo, para a cultura, para o enfrentamento ao racismo e à LGBTQIA+fobia. E, claro, para as necessidades específicas das mulheres jovens, idosas e com deficiência. Cada grupo tem uma realidade e o plano tenta dar conta disso. E falando em racismo, o plano coloca isso de forma bem clara. O racismo é um dos principais motores da desigualdade. Olha que paradoxo. A população negra e parda é a maioria, mas é justamente esse grupo que mais sofre com a desigualdade na educação, no trabalho, na segurança. O PDPM não foge dessa discussão. Bom, até agora, vimos um plano super completo no papel. Mas a grande questão é sempre a mesma: como garantir que isso tudo vire realidade? É aí que entra a parte de colocar o plano em ação e, claro, fiscalizar. Para fazer essa ponte entre o plano e a realidade, foi criado o CAM, o Comitê de Articulação e Monitoramento. O nome já diz tudo, né? A função dele é articular todo mundo e monitorar se as coisas estão acontecendo, se as metas estão sendo cumpridas e se aquela parceria entre governo e sociedade continua firme. E a própria formação desse comitê já mostra essa ideia de trabalho em conjunto. A gente tem ali 24 representantes de várias áreas do governo, trabalhando lado a lado com 4 representantes da sociedade civil. Essas vozes da sociedade são indicadas pelo Conselho dos Direitos da Mulher, o que garante essa conexão direta. Isso tudo nos leva à pergunta final, talvez a mais importante. O plano está escrito, a estrutura para monitorar existe, mas no fim das contas, o que realmente vai ser preciso? Qual o nível de compromisso de todo mundo, governo e sociedade, para que essas políticas realmente transformem de verdade a vida das mulheres no Distrito Federal? Fica aí a reflexão.